Em meados da década de 90, pessoas interessadas em astronomia e ufologia se juntaram para debater e estudar o assunto na cidade de Guarabira, a 98 quilômetros de João Pessoa. Mal sabiam eles que o plácido céu do Brejo Paraibano estava prestes a ser palco do maior surto de avistamento de objetos voadores não identificados já registrado na Paraíba. Quando a gente se reuniu, aí começou a receber relatos de aparições em Guarabira. Daí a gente começou a registrar, de início assim, coisas pequenas, mas depois a gente veio registrar objetos mais significativos. Marcos, você foi uma das pessoas que conseguiram fazer registros importantes dessas aparições de objetos voadores não identificados aqui em Guarabira em 1996. Qual era o método que vocês utilizavam de observação e de registro dessas imagens? Bom, a pergunta que você me fez é interessante, porque a gente começou esse trabalho, essa pesquisa em 96, início de janeiro, fevereiro de 96, não com o intuito de gravar as aparições, e sim com resgatar um pouco da história, se havia algum fato mito-corriqueiro de épocas passadas. E a gente tinha a ideia de gravar isso para ter como registro, como todo bom pesquisador e desejar, né? Por coincidência, a gente começou a fazer esse registro de algumas pessoas. Isso não tinha registros, não de objetos. E a gente entrevistou várias pessoas de fatos antigos da década de 80, 70. E não mais que de repente começou as aparições em Guarabira. Aí foi quando a gente teve que ficar atento, porque poderia ser uma brincadeira e ao mesmo tempo a gente não sabia o que estava se passando, se realmente era algum fenômeno comum, digamos aí, ilusão de ótica, o pessoal já agora comenta. Equipado com uma câmera VHS, o grupo começou a registrar as aparições, o que resultou num arquivo com mais de 60 horas de vídeo. Nas imagens é possível ver cenas como esta, em que um objeto que emite um pulso brilhante se locomove em linha reta e em seguida desaparece para logo depois piscar aleatoriamente em vários pontos próximos. Nesta outra gravação da época, um registro de um objeto semelhante a uma aeronave comum, mas que em determinado momento estaciona no ar, se move mais um pouco, para novamente e em seguida continua o trajeto. Mas o cinegrafista que fez os registros tem uma imagem que considera a mais impressionante. O mais interessante é a uma que eu tenho durante o dia. Ele vem no formato cilíndrico, comprido. Até eu mesmo, na hora que eu estava gerando as imagens, eu achei, pela posição, que deveria ser o brilho do sol refletindo na fuselagem de uma aeronave, de um avião comum. Por incrível que pareça, essa imagem eu tenho, ele simplesmente era comprido, ele ficou esférico e não tem corte na gravação. Essa gravação tem data embaixo. Simplesmente você vai ver a imagem, ele vem compridinho e fica esférico, e depois ele volta àquela forma e vai em reta. É um fenômeno extraordinário, é uma das melhores imagens que eu posso alegar, porque durante o dia não tem corte, tem a data e o contador do time da câmera gravando. É a melhor imagem que eu tenho. Mas mesmo durante a onda de avistamentos, ainda havia muita desconfiança em torno do assunto. Muita gente ainda não acreditava nas aparições nem nos relatos dos observadores. Mas na madrugada do dia 2 para o dia 3 de março de 1996, isso mudou. A cidade sofreu um apagão e as luzes que apareceram em grande quantidade fizeram com que toda a população olhasse para o céu. O relato mais impressionante foi em 14 de outubro de 96, quando um objeto enorme, triangular, passou sobre Guarabira e infelizmente a gente não registrou. Mas as pessoas que viram vieram nos procurar, certo? Mas antes disso aí, antes desse de 14 de outubro, durante todo o ano, houveram aparições assim surpreendentes, como em março, dia 2 de março de 1996. Foi aonde assim houve o maior índice de aparições registrado em um único dia, né, levando as pessoas a se assustarem, inclusive a gente que já estudava o fenômeno, certo, e admirava esse tipo de fenômeno,
a gente ficou assustado também. A falta de energia na cidade naquela noite também guarda mistérios, como conta este radialista, que na época prestava serviços à Saelpa. Eu, como tinha conhecimento com essas pessoas que trabalhavam na época, eu mesmo, do meu telefone, eu fiz a ligação para a subestação da Saelpa e falei com um dos meus colegas que trabalhavam na empresa, que estavam naquele momento de plantão, e ele falava que estava acontecendo um fato interessante, que a rede da cidade de Guarabira estava em falta de energia no momento, mas que no controle tanto da subestação de Guarabira quanto de outras unidades, no caso de Areia e de Campina Grande, que são responsáveis também pela manutenção da subestação de Guarabira, constatava que a subestação e a cidade de Guarabira naquele momento não estavam em falta de energia. Ele até questionava, ele mesmo não sabia o porquê, que estava constando como se Guarabira tivesse energia normalmente. Mesmo depois deste período, as pessoas continuaram visualizando objetos, lembranças difíceis de apagar. O que eu vi foi no dia 14 de outubro de 96, às 11h40 da noite. Vinha passando um objeto enorme aqui por cima de casa e ele cobriu da minha casa ao hospital, que é perto, entendeu? Cobriu todinho e ele fazia igual que estivesse no mar, assim como as ondas do mar, entendeu? À medida que ele ia passando. Ele era enorme. E ele foi, o radar em São Paulo captou o tamanho dele, o tamanho de um prédio de 20 andares. Depois de 12 anos, os pesquisadores revelam que o fenômeno não trouxe apenas as revelações e garantem que as luzes não sumiram. O fenômeno continua, não com tal intensidade como na época, né? Mas, inclusive, um colega nosso há 2 dias conseguiu registrar uma foto através do celular, certo? Então a gente acha que esse fenômeno aí que está em 2008 agora, que a nível mundial a coisa está bem em evidência, está acontecendo aqui também.